E vamos começar o episódio de hoje falando sobre o porquê de eu não usar vinheta, musiquinha de background, só minha voz e nada mais. Por quê, Bruno? É porque você tem preguiça, você não quer fazer vinheta porque não sabe fazer a vinheta. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. É apenas uma escolha de formato. Você sabe que eu trabalho com o mercado do conhecimento. Eu preciso levar meu conhecimento para o maior número de pessoas que eu puder. E eu tenho meios para isso. Eu tenho vídeo, eu tenho o texto, eu tenho o áudio. No caso do vídeo, você vai encontrar lá no youtube.com.br Bruno Ávila. No áudio você encontra no iTunes, no SoundCloud e no blog também. Lá no blog eu coloco os vídeos, os áudios e também os textos, que é um outro tipo de meio de comunicação. E o que eu escolhi aqui foi um formato que respeita o áudio, que respeita esse meio. É o que eu chamo de respeito à mídia, respeito ao meio. Então eu tenho o áudio. Quando eu pensei em fazer áudios como esse, eu pensei da seguinte forma: poxa, eu estou falando com a pessoa, como se eu estivesse ligando para ela pelo telefone, ou então eu enviasse um áudio para o celular. Eu estou falando com ela. Muito provavelmente você agora está me escutando através do fone de ouvido, você está me escutando no carro, indo para o trabalho, ou então você está escutando em casa enquanto você está fazendo outras coisas, e provavelmente você já em algum momento deve ter pensado assim: poxa, parece que o Bruno está aqui do meu lado. Parece que o Bruno está aqui no carro do meu lado, parece que ele está aqui do lado no metrô, no ônibus, parece que ele está aqui em casa falando, que eu coloco bem alto, parece que ele está ali na sala falando comigo. É esse o propósito de um áudio como esse. Se eu colocasse vinheta, se eu colocasse background, ia aparecer um programa de rádio, você ia se sentir assistindo, ouvindo um programa de rádio. Mas não é isso que eu queria. Eu queria ter uma conversa. E uma conversa de um amigo tem um impacto muito grande. O impacto do áudio é muito, muito forte. Talvez mais forte do que um vídeo. Muitas vezes você tem muitas visualizações num vídeo, mas a repercussão que um áudio gera é muito maior. Por quê? Porque você está no pé do ouvido. É uma conversa de pé de ouvido. É por isso que o nome do programa é Bruno Ávila nos seus ouvidos. Porque eu estou nos seus ouvidos mesmo. Eu estou falando com você do seu lado aí, ó, baixinho. Né, aqui pertinho do seu ouvido, pertinho de você. Se você tiver com fone de ouvido, né? Estou pertinho de você. Então, isso que eu fiz foi um respeito ao formato áudio. Quando eu comecei a produzir áudio, eu pensei em como a pessoa ia consumir esse áudio, onde é que ela estaria, o que ela estaria fazendo. Tudo isso influencia no roteiro que eu vou utilizar naquele formato de mídia. Então, por exemplo, um vídeo. Eu sei que quando a pessoa entra no YouTube, ela não entra ali para passear, ela busca alguma coisa. Ela busca algum assunto. E aí, ela buscando aquele assunto, encontra aquele vídeo e assiste. Ela já entra disposta a assistir, a passar ali 5 minutos, 10 minutos naquele vídeo, ou mais, 1 hora e meia. É como você, quando abre lá o Netflix, você já entra disposto a assistir um filme de 2 horas. E é claro que existem os vídeos de referência que aparecem ali do lado e tal, relacionado, mas são vídeos relacionados ao assunto que você está procurando. As pessoas procuram. Então a forma como você vai escrever um roteiro para um vídeo é completamente diferente de um roteiro para áudio. Porque a pessoa ela não vai assistir o seu vídeo dirigindo um carro. Não vai. Né? Bruno, ela pode assistir no ônibus. Pode, mas se ela assistir no ônibus, provavelmente ela não vai assistir um vídeo muito longo. Ela vai estar consumindo, olha o detalhe, ela vai estar consumindo a banda de internet dela, do celular, que é caro. Então ela não vai assistir, ela vai ver o vídeo por 1 hora de vídeo. Caramba, isso aqui vai consumir toda a minha internet. E a pessoa não assiste dentro do ônibus. Mas se for um vídeo de 1 minuto, ela assiste. Agora veja, por exemplo, no Facebook ou no Instagram. A pessoa chega até o seu vídeo de uma forma completamente diferente do YouTube. A pessoa ela está lá passeando e de repente você entra com um vídeo invasivo, porque ela está ali buscando saber sobre o que os amigos delas gostam, o que os amigos andam fazendo, as notícias, digamos assim, dos seus amigos, familiares que estão ali naquela timeline. Aí de repente aparece um vídeo seu
O cara vai parar para assistir um vídeo de 1 hora que está lá na timeline? Não. Ou seja, o roteiro de um vídeo para o Facebook é diferente. Você vai fazer um vídeo de 1 minuto para o Instagram, vai fazer um vídeo de 1 minuto que a pessoa vai assistir rapidinho, já que você está ali de intrometido. É como a propaganda de televisão. Se você assiste uma propaganda de televisão, você vai perceber que aquilo ali é entretenimento. Puro entretenimento. Muitos, inclusive, são de humor. Porque a pessoa está ali assistindo futebol, ela quer saber do futebol. De repente vem a propaganda. Uma propaganda é um podcast de 1 hora e meia. Você acha que o cara vai ficar lá? Tá, não vai ter 1 hora e meia, vai ter 5 minutos. Você acha que o cara vai ficar? Eu acho que a emissora nem vai aceitar. Meu amigo, isso aqui é um formato de áudio, vai derrubar a audiência. Eu não quero isso daqui, não. Eu não vou colocar isso no ar, eu não quero derrubar a minha audiência. Então, isso é o respeito à mídia. Ora, se eu vou fazer ao meio, né? Se eu vou fazer um anúncio para me intrometer no meio de um jogo de futebol que é a diversão do cara, eu vou fazer ali 15, 30 segundos de humor relacionado com aquele público, que aquele público gosta, por isso que a gente tem que estudar o público, né? E fazer algo de entretenimento para no final a pessoa tá assistindo, ela fica assistindo, chama a atenção, para no final aparecer a minha marca. Então eu estou pensando nesse meio. A mesma coisa vale para texto, a mesma coisa vale para podcast, a mesma coisa vale para vídeo. Então você tem que respeitar onde você está. É como se você estivesse entrando na casa de alguém e ali tem as regras, né, e você tem que respeitar aquilo ali. Por exemplo, vou dar um exemplo, o rádio, né? O rádio, ele chegou no Brasil em 1922, primeira emissora de rádio, né? Outros testes ocorreram antes disso, mas em 1922, um cara chamado Roquete Pinto, ele inaugurou a rádio no Brasil. O pessoal que mora no Rio de Janeiro já deve ter ouvido falar da Rádio MEC, né? Da rádio, muitos no Brasil, rádio educativa. Quantas rádios educativas tem no Brasil? Pois a primeira emissora de rádio brasileira foi no Rio de Janeiro e fundada por Roquete Pinto. Roquete Pinto disse o seguinte: eis uma máquina importante para educar o nosso povo. Olha que interessante. Ele percebeu que o rádio era um formato interessante para educar as pessoas à distância. Olha só. Educar as pessoas à distância. E o que ele fez? Ele trouxe a sala de aula para dentro do rádio. Você acha que fez sucesso? Não. Foi um fiasco. Por quê? Porque as pessoas assistem uma aula presencial de uma forma completamente diferente do que uma pessoa que escuta uma aula. Você imagina, uma aula presencial já é chata, né? Até hoje é chata. Muitas aulas presenciais são chatas. É claro que isso depende do professor, né? Muitos professores dão um show, né? E as aulas presenciais ficam maravilhosas. Mas a gente sabe, principalmente faculdade ou colégio, que a maioria das aulas são muito chatas. Ainda se usa lousa, as pessoas ainda escrevem num quadro, para você ter uma ideia. E imagina isso em 1922, como era uma aula em 1922. Agora imagina pegar esse mesmo conteúdo e trazer pro rádio. Cara, é claro que ia ser um fiasco. Por quê? Porque não foi adaptado, não foi respeitado. O formato de áudio transmitido através de rádio é completamente diferente de uma aula presencial. E eles na época não perceberam isso. Ou na época não sabiam ainda lidar com rádio, porque a mesma coisa aconteceu na internet. Quando a internet chegou no Brasil, a mesma coisa aconteceu. As pessoas trouxeram os formatos já existentes do jornal, da televisão, e trouxeram para a internet, e não deu muito certo. Hoje a internet tem a sua própria linguagem. Na época, o rádio ainda não tinha uma linguagem, não tinha uma forma de se trabalhar ainda. E foi na porrada que as pessoas descobriram. Até que depois se descobriu o entretenimento. E aí veio a Rádio Tupi, veio as grandes rádios, veio os programas de auditório daquela época. E aí se descobriu o entretenimento, que era preciso entreter as pessoas de uma forma prazerosa e não
simplesmente pegar uma aula e ficar ali repetindo um livro no rádio. Isso é um exemplo clássico de como alguém não respeitou o formato que aí naquela época ainda não se sabia como é que era. O interessante também é a ideia de, desde aquela época, né, utilizar um meio à distância para transmitir conhecimento, transmitir educação. É claro que depois isso foi melhorado, né? Hoje existe um formato de rádio e tal, mas o mesmo se aplica à internet. Você tem que respeitar a mídia. Esse áudio aqui, você pode estar escutando ele no iTunes, pode estar escutando no SoundCloud, mas ele também está no YouTube. Por que eu fiz isso? Por puro quebra-galho. Quebra-galho. Poxa, eu vou pegar... Isso muita gente faz, né? Você pega o áudio do YouTube, joga no podcast. Pega o áudio do podcast, joga no YouTube. Mas como eu disse, as pessoas estão no YouTube pensando em fazer uma coisa. Estão no iTunes pensando em fazer outra coisa. Né? A forma de consumir esse conteúdo é diferente. Então, eu tenho certeza que o engajamento deste podcast aqui vai ser muito maior através desses canais, SoundCloud, iTunes, do que no YouTube, porque a pessoa está lá no YouTube buscando ver um vídeo e não ouvir um áudio. Mas eu sei que tem algumas pessoas que estão lá no YouTube que escutam áudio sem problema nenhum, mas é em menor número. E quando eu falo isso também, não tem muito a ver com visualização não, tá? Às vezes você tem, como eu falei, o áudio ele é muito impactante, então eu noto que eu gero um rebuliço muitas vezes no podcast de uma forma muito mais intensa do que no vídeo quando eu produzo um áudio pensando em podcast. Se eu pego um áudio de um vídeo no YouTube e jogo no podcast, ele não tem o mesmo resultado no podcast. Ele não tem o mesmo resultado no SoundCloud, não tem o mesmo resultado no iTunes do que aquele vídeo, porque o vídeo eu fiz pensando em vídeo. Eu fiz pensando em aparecer uma imagem, em mostrar o meu facial, colocar um tom de uma forma diferente, me expressar de forma diferente. Aquelas expressões todas têm a ver com o que eu estou falando. A pessoa que está me ouvindo não consegue perceber isso. É um quebra-galho. Tá errado isso? Não, não tá errado. Mas o que eu estou dizendo é, você vai tirar muito mais proveito se você criar um roteiro para o YouTube, um roteiro para o podcast, um roteiro para o texto e respeitar essas mídias. Esse áudio aqui você pode estar escutando no YouTube, por exemplo, agora. O que eu digo a você é que eu sei que você que está no YouTube, o engajamento em cima desse áudio aqui vai ser bem menor do que no podcast. E eu não estou dizendo visualização, porque é bem capaz de dar mais visualizações, porque o meu canal no YouTube tem muito mais gente do que os seguidores do podcast. Mas eu tenho certeza que as pessoas que estão me ouvindo vão ter um impacto muito maior e vão entrar em contato comigo muito mais do que aquelas que escutaram no YouTube, porque serão menos pessoas que vão realmente passar os 15 minutos me ouvindo no YouTube. Entenderam? Então, você que está pensando em produzir conteúdo e entrar no mercado do conhecimento, fazer como na época de Roquete Pinto, né, pegar essa máquina maravilhosa chamada internet para educar o nosso povo, pense nisso, respeite as mídias. Se você fizer um vídeo, faça um vídeo. Se você puder fazer um vídeo e um podcast, ao invés de você fazer um vídeo e pegar o áudio do vídeo e jogar para o podcast, faça o vídeo e faça o podcast. Você vai ter um resultado muito maior, principalmente de engajamento e impacto nas pessoas. Entendeu por que eu não uso vinheta? Por que eu não uso background? Olha, você vai fazer o seguinte agora. Se você estiver agora no seu smartphone, você vai abrir o seu aplicativo do YouTube e vai procurar lá por Bruno Ávila. Você vai encontrar o meu canal e você vai clicar em inscrever-se. Fazendo isso, você vai ter acesso às notificações quando eu colocar o meu conteúdo no ar. Seja vídeo, seja o áudio do podcast, vai aparecer no seu celular. Olha, o Bruno botou um vídeo novo sobre isso e aquilo. E aí você assiste se você quiser. E também, você que está me ouvindo através do computador,
abre aí uma abazinha no seu navegador e bota aí, ó, youtube.com/Bruno Ávila e se inscreve, cara. Se inscreve lá. Você vai receber um conteúdo de altíssimo valor e principalmente feito com muito amor, porque eu adoro fazer isso aqui que eu faço. Adoro. Inclusive, isso pode ser um assunto do próximo podcast. Eu já tenho umas ideias aqui que tem a ver com isso que eu estou falando. Mas se inscreve aí, cara. Se inscreve e você vai não só receber as notificações, como você vai saber também quando começar as minhas transmissões ao vivo, todas as segundas-feiras, às 21h30, horário de Brasília. E deixa eu explicar a sequência para você. Toda segunda eu tenho essa live, essa transmissão ao vivo, onde entrevisto personalidades do mercado, ou então a gente bate um papo utilizando inclusive o WhatsApp, eu coloco você dentro da transmissão, é um negócio muito legal, é bem divertido. E toda segunda eu faço essa live às 21h30, religiosamente às 21h30. Mas na terça eu sempre publico um vídeo, na terça e na quinta, sempre tem um vídeo novo no YouTube. E o meu podcast, você já deve ter percebido, toda quarta-feira eu tenho um podcast novo. Então eu vou esperar você no YouTube e se você já está aqui no iTunes ou SoundCloud, eu vou esperar você na próxima quarta-feira. Um abraço e até a próxima. Tchau!